Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Estamos na IPTV, no canal 579 da banda KU e também no canal 23 da nova Parabolic Sky. A IPTV já está em 14 milhões de domicílios, atingindo cerca de 40 milhões de pessoas em todo o Brasil. E hoje, comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, estamos recebendo aqui Vanessa Abdo, Carmela e Gal, o nosso novo embaixador do Conexão das Mulheres. Eu vou pedir para cada um se apresentar novamente, porque faz um tempinho que não aparecem por aqui. Seja bem-vinda, Van. Muito feliz de estar aqui, muito bom compartilhar com vocês mais esse momento. Eu sou a Vanessa Abdo, eu sou terapeuta de casal, psicóloga, doutora em psicologia, e é um prazer estar aqui no seu 3º ano comemorando seu aniversário. Ah, também temos o meu aniversário. Eu não podia nascer em outro dia que não fosse o Dia Internacional das Mulheres. Verdade. Não é? Carmela, muito bem-vinda novamente, minha querida. Obrigada, Paty. Bom, vou me apresentar como você pediu. Eu sou a Carmela Fogaça Montanari, eu sou especialista em autoestima e criei um método chamado Inside Out. Dentro desse método, você parte desse caminho emocional até uma consultoria de imagem, né? Então, o meu cliente, ele começa cuidando do lado de dentro e finaliza cuidando da imagem, da parte de fora. Por isso que se chama método Inside Out. Eu amo esses encontros, já estamos no nosso 3º encontro. Hoje temos um convidado novo, que eu acho que vai ser muito interessante para nós ter o ponto de vista do Gal aqui. E, além do mais, eu acho que com essa loucura que é São Paulo, essa certeza que nós iremos nos encontrar, né, para comemorar teu aniversário, eu já acho isso sempre uma boa ideia. Então, obrigada, Paty. Eu que agradeço. E, Gal, seja bem-vindo novamente ao Conexão das Mulheres, agora numa posição diferente aqui. Eu vou pedir para você se apresentar e depois eu vou te dar uma atividade extra neste episódio. O fardo hoje tá pesado. Tá pesado. Acho que é a 4ª vez que eu vim aqui. A outra vez acabei tendo uma gravação com a Vanessa. Obrigado pela oportunidade. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Gal Rodrigues, eu falo de paternidade. Eu sou conhecido como papai legal, porque eu fiz uma analogia, mas não quer dizer que eu sou legal o tempo todo. E hoje, assim, mega prazer estar sendo convidado como embaixador. Eu acho que o tema Conexão das Mulheres, eu acho que ele ainda precisa ser mais explorado pelos homens, porque é uma patotinha dos homens, né? E a gente precisa saber um pouco mais de como que é o dia a dia, como que funciona a cabeça de vocês. Então, hoje, eu quero trabalhar isso. Então, vamos trabalhar isso de uma outra forma. Sempre sou eu que apresento isso daqui, sempre sou eu que faço as perguntas para todo mundo, mas hoje eu quero uma inversão de papéis, porque é o nosso dia, só que eu sei que o universo masculino tem muitas dúvidas sobre o que passa na nossa cabeça. Por isso, Gal, você tem a palavra e pergunte o que você quiser, que a gente vai responder, depende. Tudo bem? Qualquer coisa a gente faz uma edição, mas vamos lá. Bom, eu acho que todo homem deve tirar uma dúvida, assim, no dia a dia, o que a gente fica pensando, mas a primeira pergunta que eu acho que seria interessante, mas assim, sem polêmicas, tá? O que irrita em ser mulher? O que é difícil para vocês em ser mulher, o dia a dia de vocês? Dá um exemplo. Posso começar? Pode. Menstruar, pra mim, é um saco. Embora, assim, eu uso o DIU e tal, mas a questão não é essa. Mas eu acho que a menstruação faz parte do contexto feminino e tal, mas eu acho que essa parte é chata. Que é muito tempo também, né? Dizem que sobra poucos dias. Não, primeiro que, assim, muito tempo, muitos anos, né? Mas a gente precisa disso, desse ciclo. Mas, assim, fora que o mês, né? De 30 dias... 7, 5 você fica ali, aí tantos você fica na pré, aí você quer matar um. Então tem todo esse contexto. Tem escolha. Que isso... Ok. Um ponto de vista fisiológico. Fisiológico, E o seu, Vanessa? Uma das coisas. Eu acho que o que mais me incomoda, pensando até como psicóloga, é a ideia de que a gente coloca os homens no lugar de vilão e necessariamente, se vocês estão no lugar de vilão, eu estou no lugar da mocinha, da vítima. Me incomoda eu ter que passar por isso e ter que ou ficar provando meu valor
de uma forma muito mais enfática do que os homens precisam, né? Em vários momentos, quando a gente vai pedir a palavra, a gente precisa pedir a palavra de um tom um pouquinho mais, né? É difícil um homem ou numa mesa de homens a gente olhar e falar assim, nossa, acho que tá todo mundo falando numa boa, então a gente vai dar aqui a palavra para uma mulher. A gente tem que estar brigando aqui pela nossa palavra, a gente tem que estar brigando para ser escutada e colocar a gente num lugar do feminino muito fragilizado. Então, se eu falo de um jeito feminino, né, não só do ponto de vista estereotipado, mas da energia feminina, ele é um lugar mais fragilizado, mais vulnerável. Então, eu tenho que estar sempre meio me masculinizando, né? Assim, será que eu, de vestido cor-de-rosa, vou ser levada a sério? Apesar de ter todos os meus diplomas, será que eu não teria que estar aqui com um terninho bem masculino para poder falar e ser ouvida? Então, me incomoda essa ideia culturalmente imposta de que a gente é frágil, de que a gente é vulnerável, de que eu preciso achar um príncipe para me defender. Acho que me incomoda esse lugar de mulher estereotipado como vítima, como princesinha, assim. E eu preciso fazer um contraponto, tá, Vanessa? Hoje eu acordei e pus uma roupa e vim. Eu não me preocupei se vocês iam me dar voz. Você não entra nesse tipo de reflexão. Não, e até assim, ao mesmo tempo que eu sou careca, eu fiquei pensando, será que põe boné? Não existe esse pensamento. Será que você é levado a sério Então, só por causa da minha roupa? Isso é um ótimo gancho para minha questão, que é assim, o que me irrita é assim, isso também está baseado com os anos de atendimento, mas é algo que eu já carregava e eu encontro isso nas pessoas, nas mulheres que eu atendo, que é a autocrítica. É uma voz num volume altíssimo e permanente, que é, se eu sentar desse jeito, vai aparecer minha celulite. Se eu dobrar assim, vai... Esse tipo de questionamento que você faz sobre o corpo, que é um corpo cheio de hormônios, um corpo que oscila na retenção de líquido o tempo inteiro. Então, durante o mês, a gente faz assim. A mulher sempre diz, quanto você pesa? Entre 50 e 60. Entendeu? Entre 50 e 60, porque você não sabe. É uma loucura o corpo. Cara, é um organismo, é um universo o corpo feminino. E aí, de repente, esse ser espetacular, que tem um monte de coisa acontecendo dentro, é hiper crítico consigo mesmo. Então, assim, a gente fala a sociedade e tal, mas essa voz é nossa. Mas foi a sociedade que colocou. Eu sei, mas agora você já sabe que foi a sociedade e mesmo assim você permanece com essa crítica. Isso é uma coisa de mulher e de mulher com mulher. Porque por mais que a gente fale, somos todas lindas, todos os corpos devem ser aceitos, nós mulheres exercemos um olhar crítico sobre o corpo da outra. E isso está entre nós, como se fosse um ruído permanente, um desejo, entendeu? Então, assim, eu acho, para resumir, a autocrítica que a mulher tem é uma coisa que me irrita, porque assim, realmente, quando você vai para o universo masculino, eu atendo muitos homens, não existe esse barulho. Não existe. Esse que eu vou falar. Exatamente. Não é simples do lado Mas não é só do lado da roupa, é do lado da maneira como eu me relaciono com o meu corpo. Mas eu acho que isso também tem muito a ver, assim, com um pouco do ego, né? Porque o ego do homem, assim, pelo menos vou falar por mim, sempre foi muito inflado. Eu sempre fui muito autoconfiante, assim, muito de não se preocupar se você vai gostar ou não. Cara, é o que eu posso te oferecer hoje. Essa é a minha melhor versão. Mas sempre assim? Eu sempre fui assim. Eu achei super honesto, pareceu muito verdadeiro. Então, assim, na adolescência, isso, assim, independente de traumas, porque os traumas mudam muito o nosso. É outra caixinha, né? Mas, assim, eu sempre fui muito, não é só autoconfiante ou, sei lá, convencido, não é isso? Mas, assim, cara, pensa o que você quiser, mano. Esse sou eu. E é o que eu posso te oferecer. O que eu tenho hoje pra você é isso. E se eu posso amanhã oferecer uma coisa melhor, pode ser que amanhã eu mude o meu olhar sobre isso. Já posso colocar uma outra perguntinha que me veio? Pode, né? Hoje eu tô aqui com o martelo, né? Mas eu acho assim, eu queria saber de vocês também, no dia a dia, vocês são casadas, o que complica na relação ao longo, assim, dos anos? Vanessa está casada há quanto tempo? Tô com meu marido há 20 anos, casada há 16. Muito tempo. Você, Paty? 12. 12, canal 15. É bastante tempo. O que nesse meio tempo desse processo que vocês estão com a mesma pessoa poderia ter melhorado? O que incomodou nesse meio tempo? Mas assim, poxa, até hoje eu tenho que falar a mesma coisa. Então, é que até hoje eu tenho que falar a mesma coisa. Essa é a resposta.
Eu percebi, Entendeu? você tem que falar a mesma coisa. Então, não questão de a mesma coisa. Ou, por exemplo, será que tudo, tendo uma rotina na casa, uma rotina da família, ainda assim, certas coisas eu ainda tenho que pedir? Eu ainda tenho que dar Tipo, a casa já tá no eixo. a ordem ali? Olha, tem que fazer isso. Se eu estou fazendo jantar, a gente precisa comer, certo? A gente precisa sentar para comer. Por que eu tenho que pedir? Dá para alguém arrumar a mesa? Entendeu? Essas coisas que do outro lado do casal, que tem que pedir. Então, isso é uma coisa que poderia melhorar. Estou falando um exemplo, tá? O mais simples que eu veio na minha cabeça agora. Mas que não melhora. E assim, eu não tenho esperança de melhorar. Gente, o meu exemplo, ele é muito mais profundo, muito interessante. Ah, mas assim, psicóloga, né? Eu tô indo na sua... Eu tô indo no raso aqui, no braço. Não nesse sentido, porque eu acho que nesse sentido eu acabei resolvendo de um jeito mais prático, que é assim, como terapeuta de casal, aliás, fiquem com a sugestão, que é cada um tem a sua função e todo mundo tem que saber qual é a função. Se você derrubar a sua função, ela não vai existir. Eu não vou arrumar a mesa, se é a sua função arrumar a mesa. E a mesa não estiver arrumada, eu vou comer sem a mesa arrumada. Entendeu? Assim, eu não fico lembrando, ele também não fica me lembrando. A gente dividiu as funções. E aí cada um tem que fazer entre nós 4. Porque eu tenho uma filha de 13 anos, um filho de 11, que também tem suas funções. Um leva o cachorro para passear, o outro dá o remédio do cachorro. Eles também participam da organização da casa. Mas o meu ponto, ele é mais complicado, eu acho, de resolver, que é quando, sem nem perceber, assim, porque eu acho que o Gui é um machista em desconstrução exemplar. Assim, todos nós somos. Mas eu acho que o Gui, ele tem um esforço ali de ser menos machista. Porque eu tô sempre aqui também atenta, né? Tô achando isso aqui não é meio machista? Então, coitado, as pessoas precisam de 15 minutos convivendo comigo ou com nós dois para falar assim, ele vai pro céu direto. Ai, mas isso eu nem convivo já. Eu já sei. É isso. Assim como eu acho que meu marido também faz, sem escala. Não, acho que seu marido é mais sortudo que o meu. Mas que é quando, assim, sem nem perceber, ele toma decisões que são grandiosas, assim, sei lá. Ah, ganhamos um dinheirinho, vendemos uma coisinha, e aí onde vai o dinheirinho? E, de repente, eu tomo conhecimento daquela decisão como completa coadjuvante. Entende? Assim, do nada foi tomada uma decisão. Não, é que eu, sei lá, coloquei o dinheirinho aqui, ou decidi trocar de carro, ou eu decidi fazer uma... ou eu vou pagar desse jeito, ou detalhes. Por exemplo, vamos fazer uma viagem. Aí eu vou pegar meu passaporte. Ele, não, eu já peguei seu passaporte das crianças. Me dá uma coisinha assim de tipo, será que eu não tô perdendo a minha identidade, as minhas funções? Será que eu emburreci, que eu não consigo mais, sabe, segurar um documento? Tem uma hora... Será que você não tá querendo ter controle de tudo? Ele, né? Você. Da minha própria vida. Ué, mas são coisas simples que a gente, de um lado, assim, polêmica, tá, gente? Você pode interpretar como cuidado. Polêmica, Isso. um cuidado, coisas assim, puxa, será que sempre eu vou ter que saber onde tá o passaporte, por exemplo? Cara, que legal que ele pegou e que eu não preciso me preocupar com isso. Aprendo, mas aí é uma questão de Ponto de vista, da dinâmica do casal. Exato. Posso falar? É assim, dentro do nosso casamento, a gente tem uma divisão que é quase uma divisão energética. Então, assim, eu sou caótica. Caótica. Dentro do meu caos, eu surfo maravilhosamente bem, eu me encontro, eu sei, por exemplo, eu não anoto as coisas, mas eu lembro, porque eu sempre me fio da minha memória. É um absurdo. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse negócio de você se lembra de tudo. Hoje eu tava saindo de casa, né? Meu marido tava lá de manhã, eu falei assim, tô bonita, ele tá lindo, pena que esquece tudo. Pisciana. Então, assim, diferente de você, eu sou essa pessoa que tenho que anotar, porque senão... Então, eu me fio dessa... Eu vou bem no meu caos, eu vou ótima. Já meu marido, ele tem uma energia... Eu falo que um é Dionísio e outro é Apolo. Então, assim, ele tem aquela energia da organização. Você fala assim, aonde está tal documento? Ele fala na terceira gaveta, embaixo de não sei que lá, não sei que lá. Ele é apolíneo nesse sentido, né? Então, as nossas tarefas são divididas energeticamente. Coisas do caos são minhas. Então, por exemplo, assim, quando tem que... meu marido é ator. Então, quando tem que definir cachê, ele sempre vai perguntar para mim. São coisas que ele fala assim...
poxa, mas você acha que tá certo, você acha que tá errado? Então, assim, todas as coisas que são de um lado da vida são pra mim, e outras que é do tipo assim, tem que, sei lá, procurar a senha que eu perdi, que eu sempre perdi a senha, né? Isso deve acontecer com todos os seres humanos. Ele é o cara que vai fazer a parte mais tecnológica. Então, assim, não sofremos porque está muito bem estabelecido o que cada um vai fazer e eu não tenho nenhuma expectativa que ele faça, nem, por exemplo, tem que enviar uma nota fiscal. Ele tem a plena certeza que eu não vou enviar. É ele que vai enviar. Acabou? E não tem conversa sobre isso. É que esse é um exemplo de um casal muito maduro, né? É. Muito Eu ia organizado. falar assim, é um casal que tem um equilíbrio congruente. Nossa, Isso aí, então, isso foi legal. Equilíbrio congruente. vamos levantar aqui uma plaquinha, equilíbrio congruente. Adorei. Mas ao mesmo tempo também, eu acho que o seu ponto, eu vou colocar 2 viés, tá? Tá. Uma coisa que você falou sobre a postura do Gui, em diversas posturas do Gui, você começou a frase falando que ele falou, eu fiz isso, e não foi nós. Então acho que isso incomoda, porque pelo fato de não ter o nós, por mais que você vai falar, resolva, acho que precisa da palavra. Só tem alguém que me entende. É que eu acabei esquecendo de falar até o que eu faço. Bom, sou escritor, sou educador parental e psicanalista. Então eu consigo fazer Ele é um que uma esquece análise. as coisas. Você viu? Ele tinha ter se apresentado lá no começo. Não, mas eu esqueço, porque assim, ó, a Carmela falando, eu e minha esposa, a gente se identifica muito nisso também. Tem muita coisa que minha esposa já sabe que eu vou esquecer, então ela já me lembra, então eu não fico pensando assim, ai que saco que ela fica querendo controlar minha vida. Eu não vejo isso como controle, pelo contrário, se eu não tivesse ela, eu esqueci até de vir. Uma parceria. Uma parceria. Porque não é, cara. E assim, tem muita coisa que na cabeça dela também não funciona do jeito que, por exemplo, no homem no dia a dia, a gente tem uma postura, por exemplo, a gente estava dando um exemplo nos bastidores do mecânico. Tem muita coisa que ela nem faz questão de saber, porque ela já tem a noção. Pô, ele é homem, entende muito mais de carro, tá no dia a dia, já tem vários carros. Ok, esse equilíbrio congruente, eu acho que falta em muito casal, porque daí quando esquece e a outra pessoa lembra, na cabeça do outro é cobrança. Então não tem uma parceria. Porque daí o outro que tá meio armado já falou assim, nossa, mas eu não posso esquecer nada. Uma fala que você falou agora do seu marido nossa, você tá linda, mas você esquece. Passivo-agressivo. Tá linda, mas apenas esquece tudo. Não, mas eu Mas eu entendi. Não, é minha análise. Não, ok. Foi É. fofo. Mas assim, no dia a dia, a gente vai vendo, ainda mais no meu papel e a da Vanessa, a gente acaba às vezes, Claro. assim, opa! Ó, daqui a pouco ela vai falar assim, dá Isso aqui foi... lá na pessoa e que seu marido. Eu falo assim, isso aqui não foi muito elogio, não. Mas fechando aqui esse primeiro bloco, acho que a gente chegou num consenso, eu pelo menos acho isso. Não existe receita de bolo para casal. Cada casa funciona dentro do que funciona melhor para cada um, dentro das suas individualidades, das suas duplicidades, e não tem certo, não tem errado. Voltamos aqui com a Conexão das Mulheres, fazendo um brinde a nós mulheres poderosas que somos e sempre seremos, e cada vez mais. Parabéns pra Viva! vocês, viu? Obrigada. E parabéns pra mim também, né, gente? Meu aniversário, não vamos ver. E não menos importante, Cada vez saúde, mais saúde pra mim. É E seguindo aqui, como estávamos no primeiro bloco, respondendo as perguntas do Gal, agora com aditivo, Olha, continue. eu fiquei pensando aqui no que a gente estava conversando. Vocês têm o seu sentido que pra gente, a gente não consegue imaginar, assim, muitas coisas, né? Prever muitas coisas. Vocês sempre estão antevendo algumas coisas, de comportamento principalmente. O que pra vocês no dia a dia incomoda muito do comportamento do marido de vocês? Cita-se uma citação, por exemplo, deixa a toalha em cima da cama. Uma coisa do dia a dia que pega, que é pequena, se a gente for analisar, a gente não vai deixar de estar com a pessoa por causa disso. Mas no dia a gente fala assim, mas de novo, você falou assim que você não aguenta mais repetir. Mas tem algumas coisinhas no dia a dia que pega. Eu vou te contar. Que a minha é super clara. Timings diferentes. Eu sou no 220, eu acordo tipo uma cheerleader acordando. Esse é meu marido. Obrigado, dia! Vamos! E Tá uma tal. chuva, super chuva. Não, eu acordo animadíssima, né? Meu marido, tipo, 30 minutos depois, vem com o cabelo todo amassado. Ele é mais flat. Amassado. Os timings são esses. E aí, por exemplo, hora de sair. Gente, hora de sair é um negócio que eu medito, eu entro em profunda meditação. Eu fico na porta com a minha bolsa, que geralmente quem atrasa? Não é a mulher? Não, meu marido dá um rolê.
Aí ele vai dele, peraí, só um minuto. Deixa eu ver se todas as janelas estão fechadas. Isso. Outra coisa, por exemplo, assim, sair para um aeroporto. Um clássico. Eu só fico assim, não quero ser julgada, porém, contudo, já bateu o nosso alarminho que a gente tinha colocado aquele alarminho. Sabe, eu fico assim porque não é que eu quero entrar em conflito. Eu entendo que o timing do meu marido é diferente do meu. Só que tem um avião esperando pela gente. Entendeu? É isso, cara. O timing, bicho. Como homem é lento. Eu já falei no programa isso, mas eu vou ter que dizer de novo. A Carmela faz eu duvidar da minha heterossexualidade. Eu acho essa mulher um evento, Eu cara. também acho. Um evento. Gata. Você sempre falou pra Mas eu vou respondendo em cima das respostas de você. Assim, o time é uma parada muito importante, assim, porque não é só questão de como cada um funciona. Eu acho também a forma também como cada um tem a empatia com o outro. Então, por exemplo, você é uma pessoa que já deixa tá claro, o caos é nítido em você. Mas não precisa de Mas não é um caos negativo, porque eu vejo que é a necessidade do caos da gente. A gente tem que Criativo. Só que, por exemplo, no dia a dia, eu me pego às vezes pensando nisso, assim, a minha esposa também. Todos os dias, não importa o dia. E mesmo se ela não usar, ela pergunta, o ferro tá ligado? Pô, mas você nem usou. Uau! Mas ao mesmo tempo, eu já compreendi, até zoo ela hoje. Porque lembra que a gente falou da empatia, às vezes na cobrança, na lembrança. Porque ela usa ferro. A gente compra roupa que não precisa passar, tipo assim. Eu também tenho hoje mais leveza com relação a isso. Eu vou pra academia com a roupa amassada, eu quero nem saber. Mas assim, ela, meu vestido, pô, ela tá sempre elegante, fina. Daí eu até falo, amor, quer que passa? E eu passo. Só que como eu passei, eu não tenho ela na cabeça se eu deixei o ferro. Porque eu decidi o ferro. Só que daí eu passei, ela fala, eu acho que eu deixei o ferro desligado. Pô, mas você nem passou. A noia. É dela. A noia E ok, entendeu? Então assim, eu entendi o seu ponto. sacou. Ó, eu tenho uma coisa. Bom, segunda a sexta, caos total, né? Toda casa tem um caos. Filho na escola, filha na escola, trabalhar, 1000 atividades e tal, beleza. Então, o marido vai pra academia logo cedo e o caos fica com a mãe, que, enfim. Mas de sábado. Sábado é o dia que eu quero acordar mais tarde. Que eu quero, não tenho hora pra nada. Normalmente, na parte da manhã, não tenho compromisso, sabe, assim. Ele acorda às 7h30 da manhã igual a Carmela. Ai, e querendo que a vida aconteça. Parece que o sábado é o dia que parece que o mundo vai acabar naquele dia. Ei, então, vocês não vão acordar? Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falo, não, calma. Me deixa, sabe? Eu preciso desse momento, eu não quero fazer nada, eu não vou bater cartão, eu não tenho reunião agendada. Então, esse surto que ele Energia tem, positiva. essa energia do sábado, Isso sempre? não, todo sábado, amanhã é dia. Todo sábado. Todo sábado, amanhã é dia. Amanhã é dia. Então, gente, amanhã é dia porque a gente grava de sexta, tá? Então, assim, claro, seria muito pior se fosse, céus, né, que precisasse puxar. Mas isso é uma coisa que às vezes me tira um pouco a paz, assim. Tá, então vou colocar um contraponto agora sobre assim. Tudo bem, eu entendi o fato dele ter essa energia elevada no sábado. Mas é que, cara, sábado é um dia pra mim, sábado é um dia mágico pra mim. Eu espero a semana toda pra ter um dia que, assim, cara, este dia eu vou fazer o que eu quiser. E eu quero ter essa energia. Então, mas Só se que você eu não quero quiser fazer o que dividir você com a quer pessoa fazer? que tá comigo. Eu quero que a pessoa esteja na mesma vibe. Só que as pessoas até... Vamos combinar antes? Também né? trabalha a semana toda e acorda cedo, no sábado, domingo. Ela até quer ficar um pouquinho mais tarde. E eu aprendi isso. Então eu vou pra academia, sigo o meu ritmo, 5 da manhã. Meu Deus. Sara. Deus. Só que assim, ó, eu entendi assim, ritmo circadiano. Seu corpo tem que ser igual pra todos os dias. Não pode ser segunda, sexta, um sábado, domingo ou outro. Então eu não tenho essa elevação. Pode isso? Ah, que chato. Por isso que eu bebo na sexta. Tá. Só que daí, assim, ó, eu entendi o seu ponto, porque no fim de semana eu já aprendi como ela funciona. Então, assim, a minha energia é o que você falou, a minha energia eu vou curtir. Então, corro, vou pra academia, e aí a energia dela começa às 8 da manhã. Só que eu já acordei às 5. Eu já tô 3 horas na frente dela da energia. Só que a minha energia vai baixando e aí eu acordo junto com ela. Olha, Eu tô mais leve. você regula. Exato. Olha que ela levanta, ela se regula. Eu vou lá acordar ela. Meu, beleza, o seu sábado é assim, então tá bom. Eu já tive o meu pico de energia, né? Agora eu vou pro seu pico de energia. Fala pra ele ligar pro teu marido. Saiam juntos.
Leva canela. Vamos fazer Faz sentido. E você, Nessa, o que você tem? O meu é um que eu vejo muito no consultório também. Até vai ser bom te escutar um pouco. Como eu disse, eu tô com meu marido há 20 anos. 20 anos. Gente, tem uma hora que a coisa fica meio previsível. Como é que será? Por que raios precisa querer transar tanto? Toda hora isso, 20 anos depois. Não tem um meio de paz, de sossego. Eu já tenho um pouquinho só pra anotar. gente. Aí você agora entrou num ponto assim, o que é tanto? O que é tanto? Tanto? Eu tenho Mas eu acho assim, Não. continua o raciocínio, vai, vamos lá. Vamos lá. Não, eu acho assim, ó. Eu, como terapeuta de casal, até... É pra falar ou não? Vocês acham melhor eu não falar? O quê? Número de referência que eu uso? Não. Vai frustrar, vai, não. Ou não. Seu número. Tá. Diz que pra ti... Não é isso. Mas é que, assim... Tá bom. Tá, então vamos dizer que eu vejo, na minha casa também, que os homens têm mais vontade, mais aflição com este tema do que as mulheres. Precisam, querem... Mas não é fisiológico isso? Bom, Sim. eu acho que tem muita carga mental, né? Lembra que você estava falando? A gente acho que já falou Ou não. também. Assim, Não, menos carga mental, porque a mulher tem que pensar mais coisas, nem sempre tá na isso, aquela energia... menos carga mental do homem. Eu quero muito falar sobre isso, depois você me deixou falar. Isso. Tá, Tá comigo a palavra. obrigada, pode falar. Não, que é aquela energia que você desperdiçou falando, gente, mas cadê o abençoado para arrumar a mesa? Se o abençoado tivesse arrumado a mesa, não existe preliminar melhor do que um cara que lava a louça. Isso. Lá no primeiro episódio, dá pra pedir. Dá pra Luiz. Sem falar, um adulto funcional, tem louça. A louça precisa ser lavada, o adulto funcional olha, não é uma questão de gênero. Aí, se essa energia aqui não está sendo dissipada, perdida no universo, arrumando mesa, ou pior, inferindo que um ser humano adulto que convive com você vai saber se você está cozinhando, a mesa precisa ser arrumada, portanto, né? Essa carga mental impede, dificulta que a maioria das mulheres tenham vontade de transar. Isso é um ponto que a gente fala. A outra coisa é esse lugar que a gente coloca um pouco que os homens precisam transar mais, que me desespera, entendeu? Porque parece que primeiro que é uma coisa assim, da florzinha. Eu preciso dar a minha florzinha. Alguém. Então eu vou cuidar da florzinha da princesa. Que parece que a mulher não tem vontade, que a mulher não... Não, longe disso, eu queria dizer. Tá, então é isso. Mas o que eu quero dizer é, uma coisa que me irrita, respondendo, é essa aflição de, meu Deus, precisamos transar mesmo depois de tantos anos. Tá. E que eu escuto bastante. Antes que tu dê teu contraponto, vou trazer aqui um parênteses, que já, pro meu ponto de vista, já no meu atendimento, que aí, por exemplo, vamos dizer, uma conversa que eu teria contigo, eu sempre falo assim, o casal não é um roommate. Eles não são primos ou irmãos morando juntos. Eu tenho uma relação maravilhosa, por exemplo, com meu irmão, que eu morei junto muito tempo. Eu tenho uma relação maravilhosa com os meus primos. Eu tenho muitos amigos homens, dos quais eu não tenho nenhum tipo de vínculo de sedução, nada. É só um amigo mesmo, tá? Qual é a diferença entre todos esses seres humaninhos e o meu marido? Com o meu marido eu transo. Então, assim, eu ainda, por exemplo, dentro do nosso casamento, dentro desse mix de energia de Apolo e Dionísio que eu brinco, o que gruda a gente é o sexo. Eu ainda acho que o sexo é cola para casamento. Quando você vem aqui e fala, faz 20 anos, esse cara tá grudado no meu cangote, eu quero abraçar seu marido. Pode levar. Palmas pra você. É isso que tu tem que... Tipo assim... Não é isso. Fazer você se sentir ainda muito desejada, que ele não consegue... Eu tô te dando um ponto de vista. O fato de você se sentir muito desejada pelo teu marido, ele não consegue... Nunca é suficiente nesse sentido, que ele sempre te quer. Eu acho isso um melhor sinal do que a apatia. Prefiro uma situação dessa, onde vocês se equilibram nessa dança aí, do tipo, hoje não, ou beleza, mais tarde, sei lá qual é a dança de vocês, mas isso é muito mais saudável do que quando não vira as coisas. A Lívia é difícil de levantar. Não, mas era isso que eu tava propondo, Deus me livre. Tá. Até porque eu mesma gosto de transar. Você sabe, né? Sempre falamos sobre isso. Vamos devagar, não é isso. Então eu também queria um cara apático, Deus que me frie, né? Não é isso. Mas é uma aflição que eu vejo que tem uma coisinha, uma cobrança, entendeu? Dele, né?
dos homens, de modo geral. Tem um monte de mulher pedindo muito pra que os caras procurem, mas muito, Van. Assim, é o que eu tô falando. Vamos dar um abraço pro seu marido? Gui! Agradecer. Beijo, Fã clube. E aí, Gal, o que você tem a dizer? Olha, que coisa fofa. Não, vamos lá. Não, acho que assim... Você achou que ia ser fácil, né? Não, Porque a gente ia falar... achei que tá leve. Eu achei que vocês estão bem tranquilas. Mas vamos lá, vou começar pela Vanessa. Eu acho que eu e a minha mulher, a gente tem um fogo muito forte também, assim, a gente tá junto há 2 anos, tá? Tá no segundo casamento. Olha, não vale, né? Não, mas não é... Aí não é referência. Não é só por isso, exato. Acho que o ponto principal é assim, ó, tem que ter, é o que você falou, tem que ter liga. Por mais que assim, porque tá no começo, supostamente, os primeiros 2, 3 anos. Não é isso. Né? Mas assim, ó, se depender de mim é todo dia também. Sim. Mas assim, ó, existe um outro ponto, que é o que a gente conversou sobre sobrecarga mental, que eu acho que da mulher tá sempre, sempre elevada, principalmente quando tem filho. No nosso caso, eu sou separado. Então, dentro da minha casa, do meu relacionamento novo, não tem criança. Então, assim, na cabeça dela, diferente de ter um filho e de ter sempre que ficar cobrando ou cuidando da casa, dos filhos e um monte de coisa, é mais leve. A disponibilidade dela é outra. E a cabeça dela, nesse sentido também, a visão dela sobre isso é muito mais leve. Então, a gente, de fato, quando está junto, a gente sempre vai estar namorando. Olha só. Então, a gente entendeu que o nosso relacionamento vai ser um eterno namoro. Porque eu já tenho um filho e ela não pensa em ter filhos, então não vamos ter filhos. E quando meu filho tá em casa, a gente é 3. E aí, quando meu filho não tá, cara, somos 2. E a gente se pega quando puder, sempre que puder. Só que é muito legal também quando tem essa coisa de ficar o tempo todo querendo, o dia inteiro ficou assim, quando você chegar e tal, não sei o que, de repente, ela chega muito cansada. Ou às vezes eu tô muito cansado. E não tem uma cobrança também, tipo assim, putz, hoje falou e não aconteceu nada. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho, ela já tá dormindo, cansada, cara. Vice-versa, só que daí, tipo, isso você falou de... Legal. Mas olha que legal, cara. Só que daí no outro dia, já acorda e vamos. Então, lembra daquele assunto que a gente... Vamos retomar. Menos de 12 horas depois. Então, eu acho que assim, essa coisa que você falou assim, e é o que a Carmela pontuou também, assim, hoje eu vejo também em alguns atendimentos, e até no dia a dia, nas minhas rodas parentais, muito homem que já, tipo assim, cara, putz, eu tenho um monte de conta, sei lá, um monte de problema, não quer atrasar. E aniversário que é bom e comemoração que é boa, tem bolo. E a gente vai comer aqui com o Gal ao longo do nosso episódio. Calma, mas aniversário bom também tem presente. É verdade, gente. Eu amo ganhar presente. E a Renata, que nunca apareceu. Obrigada, Rê. Sem essa mulher aqui, nada seria possível, viu, gente? Só aparece nessa sala. Obrigada, Rê. Olha, é um presente da Gaeta que depois eu vou entregar um presente pra vocês também, da Gaeta, que tá oferecendo pra gente aqui, tá? É um prazer ter vocês aqui. Mas vamos lá. Continuando aqui. Pode comer o bolo, tá? Pode comer o bolo. Eu vou deixar aqui, ó. Formular aqui a minha pergunta enquanto vocês vão mastigando aí. Tá. Você já sabe o que você vai polemizar aqui? Não vou polemizar, não. Pelo contrário, assim. Uma coisa que eu também percebo no dia a dia, às vezes também no atendimento, nas rodas parentais, muitos homens se queixando que homem não tem tempo. Fala, poxa, na corrida de meio eu queria voltar a jogar bola tal dia, né? E aí, assim, putz, não consigo, porque tem filho e tudo mais. Vocês também têm que ter um tempo para vocês. Vocês não sentem falta no dia a dia de impor isso? Porque o homem, ele tem uma mania, e eu me coloco nesse lugar de fala, às vezes fala assim, ó, pegando um pouco do gancho que a Vanessa falou lá atrás. Amor, marquei um futebol. Eu nem perguntei. Que tal dia se pode, se ela tem alguma coisa pra gente, ou se tudo bem. Eu também sou assim, né? Eu acho que isso, sei lá, vou colocar que é do homem. Mas assim, isso incomoda vocês? Porque vocês fazem isso ou não? Eu vou começar falando aqui. Na pandemia, eu passei por um processo que eu fiz um curso de mindfulness. Legal. E isso, para mim, foi um divisor de águas. Por quê? Primeiro que eu era aquela pessoa que não falava não. Então, a partir deste momento que eu aprendi a falar não e me priorizar, foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu que reclamava que não tinha tempo para nada, a partir desse momento que eu coloquei isso na minha cabeça, eu comecei a ter tempo para mim.
Porque 24 horas você não tá fazendo E sem alguma coisa. pedir permissão. E sem pedir permissão. Tem que ser, assim, o meu bem-estar. Se a minha resposta, se a resposta que eu tiver que dar para você me custar alguma coisa na minha percepção de vida, no meu bem-estar, a resposta vai ser não. Que bom. Entendeu? Então, hoje eu tenho muito claro isso na minha cabeça. Então, eu, por exemplo, a pessoa que não tinha tempo para nada, agora toda sexta-feira está dedicada ao Conexão das Mulheres. Então, é o dia que eu tirei para as gravações, para as coisas que me fazem bem, que me enchem de alegria e me completam, como a gente estava falando. E detalhe, eu amo jogar vôlei. Então, eu sempre quis retomar isso. E eu consegui, no meio do ano passado, retomar essa atividade com um grupo maravilhoso de mães, que chama Masters do Anglo, que eu jogo com 18 mulheres. Então, toda terça e toda quinta-noite, assim, beijo, tchau, se virem com o jantar, tô saindo às 8, tô voltando às 10h30. Irado. Entendeu? Então, assim, se eu não tiver isso, claro, tem dia que não dá para ir por algum compromisso, né, que precisa encaixar naquele horário, mas foi a partir do momento que eu aprendi a falar não, que eu comecei a ter tempo para mim. Isso foi maravilhoso. Irado. E eu perguntei isso porque esses dias aconteceu exatamente isso, assim. De fato, eu sabia que a gente não tinha nada. A gente tem essa divisão, assim, tipo, eu vou sair com os amigos. A gente não é muito disso. A gente tem o nosso momento, a gente se curte muito. Mas eu falei pra ela, né, há um tempo atrás, falei, cara, tô sentindo falta de um futebol, gosto de jogar futebol. E eu já fui atrás. Marquei e falei, só que eu só informei. E eu senti depois, eu falei, poxa, eu poderia ter perguntado, amor, tudo bem eu jogar bola na quinta? Ela ia falar com certeza, claro, uma boa, né, e de fato a gente não tinha nada. Só que daí me veio essa coisa na cabeça, assim, no dia a dia, assim, imagina quantos casais existe a imposição e também o silêncio da outra parte. Que daí a outra parte se apaga, se anula, e quando a gente vai ver, a outra parte está vivendo a vida do outro. Que só fala sim, só concorda, e vai se apagando. E aí, assim, esses dias foi muito legal, uma história que eu tive, assim, de um cliente da agência, que a mulher, ela falou assim, e assim, você percebia pela apatia dela, pelo rosto dela, o quanto essa mulher sofreu. Por exemplo, abriu mão da carreira para investir num sonho do ex-marido, de abrir uma pousada. Cara, abrir uma pousada não é fácil. Não. 2 anos, deu certo. Voaram. Só que, de repente, um dia ela acordou. Ela falou assim, cara, isso aqui... O pai dela teve que falar isso. O que é isso? Você é médica. Você abriu mão da sua carreira pra ficar na praia. Muito legal, qualidade de vida. Então, mas não é só isso aqui, cara. Sai fora. E aí, com o tempo, ela conseguiu sair de um relacionamento narcisista, um relacionamento muito tóxico, mas assim, que ela acabou, assim, lá atrás, fazendo uma análise na terapia, o quanto ela foi se apagando e dizendo sim e dizendo não pra ela, e dizendo sim pro outro, entende? E é por isso que eu pensei nessa pergunta. Eu fico pensando em mim, assim, né, na questão de hobby. Eu acho que tem um exercício, né, de maturidade, da gente ver aquilo que a gente gosta, daquilo que a gente abre mão. E também eu acho que, trazendo uma reflexão aqui para quem está assistindo a gente, uma coisa da autorresponsabilidade que me preocupa muito com o feminino. Lá no começo do episódio a gente falou, né, eu trouxe esse ponto, que era uma preocupação de não vilanizar os homens e nos vitimizar. Porque necessariamente, quando tem o vilão, tem a princesinha, tem a pessoa que precisa ser lembrada, a frágil. Meu amor, será que você não precisa de um hobby? Isso também é desautorizar que a gente sozinha chegue na conclusão, né? Como se eu estivesse tirando a minha possibilidade de chegar numa decisão sobre mim e delegando isso também para o meu marido. Dele falar, mas eu incentivo muito a minha mulher. Ela quer ser incentivada, ela é uma mulher adulta, inteira, completa, complexa. Essa coisa não, mas eu falo para minha mulher treinar. Você fala para sua mulher treinar porque você tá pensando nela ou porque socialmente é mais legal estar com uma mulher gata? Sabe, também tem uma pegadinha aqui. Então, a minha reflexão, minha proposta, minha pílula de reflexão para nossa audiência é dizer assim, acho que quando a gente está inteira, quando a gente está com o autoconhecimento em dia, com a terapia em dia, a gente também entender que a gente precisa se autorresponsabilizar pelas nossas decisões. A gente tem um mundo que coloca todas as cargas em cima da gente, a gente tem muita carga mental, mas também é nossa responsabilidade, de novo, nesse ambiente privilegiado que a gente fala, de dizer, eu quero, então eu vou me organizar para. E não, eu gostaria, mas por conta do meu filho, por conta da minha carreira, por conta do meu marido, eu não faço.
que eu acho que é um lugar muito perigoso, e vou dizer uma coisa muito complicada, que muitas vezes é tão perigoso quanto, de fato, ser vítima. Quando a gente não se responsabiliza e delega isso para o outro, a gente também está indo para um lugar que é muito perigoso. Sim. Né? De assim, ai, tadinha de mim. Essa tadinha aqui, ela não consegue ser grande, essa tadinha não consegue ser bem-sucedida, essa tadinha não consegue sair de um relacionamento. Essa tadinha, ela depende do outro, até para o outro autorizar o hobby. Né? Na hora que você deixa os petecas, eu falei, gente, eu tô indo, sei lá, toda semana eu saio com as minhas amigas, toda semana. Eu não sei o que tá acontecendo na minha casa, eu nem preciso dizer se virem com o jantar, tipo, a mamãe não tá. Né? Também assumir que o outro consegue dar conta disso, porque quinta-feira é o dia da mamãe, sei lá, não sei o que tá acontecendo na casa. Confiar que eu tô casada com um marido responsável, adulto, funcional, e me responsabilizar por eu me organizar, para ter uma carreira, derrubar a caneta, né? Acabou. Até aqui a Vanessa psicóloga, a partir de agora a Vanessa amiga. Acho que tem uma organização e um querer, que precisa ser reconhecida, né? Tem 2 pontos aí, tá, Vanessa, que eu acho que é legal que você colocou, que é, primeiro, a mania, vou colocar a mania, mas assim, como você colocou, vocês mulheres têm esse comportamento. Então, assim, terceiriza o sim. Ela não se dá o sim, ela quer uma validação de certa forma, né? E o segundo ponto é que às vezes se perde nessa identidade e aí se auto-vitimiza. Você acaba se colocando nesse papel, mas assim, não, você que se perdeu. Não fui eu que causei isso. Eu achei muito Não te bonito coloquei isso aí. que você falou. Porque, pensa, e se eu sempre estou me colocando em segundo plano, porque, às vezes, só porque eu não quero entrar em conflito, só porque eu não quero naquele dia me incomodar, então eu vou me colocando sempre em segundo plano, e um dia a conta vai chegar, porque é impressionante como as contas chegam todinhas, você vai empurrando por debaixo do tapete, um dia alguém bate na sua porta e fala assim, ó, paga tudo isso daqui, né? Então você tem o emocional em frangalhos ali, você tá perdida, você se descolou de quem você era, como você falou dessa situação dessa médica, né? Então, por exemplo, isso que você falou, eu concordo plenamente, no sentido do tipo, se eu me apropio, eu tenho que me apropriar, inclusive, desses erros, né? Inclusive desses erros, porque talvez o último lugar que uma mulher queira estar é no vitimizada. Vitimizada é o pior lugar para nós, é o pior lugar para qualquer pessoa, né? Então, assim, quando você diz assim, não, eu disse sim para ele, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu converso com mulheres que são de outras gerações, né? Que não tiveram, de repente, o mesmo acesso a esse mundo novo em que a gente está tornando esse mundo cada vez melhor nesse sentido, né? Mas mulheres que vieram que se casaram na década de 70, se casaram na década de 80, que são mulheres que enfrentaram outro tipo de desafios que nós, e são mulheres que têm plena consciência das escolhas que fizeram. Não é que elas fazem assim, eu não sei o que aconteceu, sabe? Nossa, eu não sei o que aconteceu. Não, elas foram moldando para não entrar em conflito, porque achavam que isso não ia trazer questões para aquele casamento. Elas escolheram. Então, assim, muito bem, a pessoa que escolhe, ela pode sempre escolher diferente em outro dia, basta estar vivo. Essa mulher que se empodera, inclusive, dos seus erros, ela tem uma maior chance de ser feliz de quem se joga nesse sofá de vítima, né? Então, assim, por isso que eu, assim, jogando aqui com um pouco do que todo mundo trouxe para a mesa, uma das coisas que eu sempre provoco é o que você faz durante o dia que só você é beneficiado. Isso é muito difícil para a mulher. A gente sempre quer fazer tudo por todos, ainda mais nós mães. Nós que gostamos de ser mães, né? E isso é uma provocação ótima, do tipo, todos os dias eu faço uma coisa para mim em que ninguém vai ganhar nada com isso. Eu tô fazendo por mim mesmo. Não tem benefício nenhum pros outros. Você tá olhando pra ele, mas o homem nem passa por essa reflexão. Pode ser. Não, mas ao mesmo tempo que não passamos por essa reflexão, ao mesmo tempo também não pensamos, vou falar por mim, que talvez eu esteja fazendo alguma coisa que ninguém vai ser beneficiado, só eu mesmo, mas eu tô pensando assim, eu também não tô prejudicando ninguém. Sim, e eu provoco aqui, eu acho que para quem está nos escutando, por que não aproveitar esse momento do Dia da Mulher e de reflexão para se colocar nessa situação de o que eu estou fazendo todo dia que só eu sou beneficiada? Isso é um exercício que vai para a vida, é uma sensação de bem-estar, de controle emocional, de autoestima, que pode fazer um bem danado no final do dia. Sim. E tem um contraponto com base no que você acabou de falar. Mesmo você fazendo essa escolha e mesmo fazendo essa reflexão do que eu tô fazendo,
que só eu me beneficio, pense que você também, mesmo fazendo isso, você não está prejudicando ninguém. E nem sendo egoísta. Exato. Não é porque é exatamente o ponto. O homem não pensa isso porque também, de fato, assim, vamos pensar, eu fui jogar bola. Não prejudica ninguém. Assim, cara, eu não tenho nenhum compromisso, não deixei de fazer nada que vá acarretar na vida de nenhuma outra pessoa do meu círculo social ou alguma outra vida. E fui jogar bola, né? Só que eu penso que existe um ponto antes, poxa, poderia ter dividido esta minha escolha, que é minha. Só eu me beneficio. Mas com uma outra pessoa, porque eu tenho uma vida. Eu compartilho de uma vida, eu tenho horários, eu tenho compromisso, eu tenho uma obrigação de dar uma certa satisfação. Mas eu acho que essa reflexão do sim, e aí você colocou um ponto muito importante. Eu penso que vocês, mulheres, como vocês ao tempo todo estão fazendo escolhas, e na maioria das vezes, acho que é de vocês, pensar no outro, que isso daí é maternar, né? A responsabilidade de conduta paterna, o homem acha que ainda tem o direito de escolha. Quando você descobre que vai ser pai, você não tem mais escolha, irmão. Vai nascer. Querendo ser pai ou não. Só que a mulher, ela já tem isso. É outra coisa. Né? É outro Então, acho assim, o fato de vocês, independente assim, eu escolhi ceder, eu escolhi dizer sim, eu ainda acho que ainda assim vocês são mais sábias. Você acha? Disso eu não tenho dúvida. Hein? Eu ainda vejo isso como uma sabedoria, porque o homem, assim, ele tem a capacidade de fazer besteira, pra gente não falar nenhum palavrão aqui, mas de fazer besteira, e ainda assim, não se responsabiliza, culpa o outro e depois mete o louco. Muitas reflexões, não? Mas a gente tem que acabar, né? E eu tenho que fazer alguns agradecimentos, mas antes disso, eu quero falar uma coisa. E eu já falei isso, acho que no último episódio, ano passado, essa mesma frase. Se outras vidas eu tivesse, todas eu seria mulher. Todas, se eu tivesse o poder de escolha, todas eu gostaria de ser mulher, ainda que tivesse todas essas dores, esses desafios, esses perrengues, essas cobranças, porque eu amo essa posição que eu me encontro. Sem me vitimizar. E quando eu me vitimizo, se eu me vitimizo, eu faço isso comigo sozinha, em alguns momentos de reflexão. Choro, descarrego, mas abro o peito e vou pro mundo, porque senão a gente não conquista 1/3 do que a gente poderia. Concorda? Super. Um agradecimento especial para a Gaeta, que vai presenteá-las com uma cesta aqui. Gaeta, muito obrigada pelo patrocínio, e depois eu entrego para todo mundo, e também a Brus Cookies, que sempre está com a gente aqui, adoçando as nossas vidas. Considerações finais? Eu queria dizer que, pegando esse gancho tão bonito do que você falou, né, de que eu 1000 vezes escolheria ser mulher, nós duas, que somos mães de meninas, né, que a gente acaba podendo viver essa outra vida, né? Sim. É como se a gente perpetuasse esse feminino, a gente autorizasse que o feminino ele pudesse ser grandioso e pudesse ser potente, pudesse todas as potências serem colocadas, se não porque a gente vai voltar de novo como mulher, que a gente não tem essa garantia, mas de que a gente consegue passar isso de forma imortal para as nossas filhas, né? Sem dúvida. E que elas perpetuem isso, né? Gente, esqueci. Olha meu presente aqui que eu ganhei. Gente, olha isso. Uma boneca de mim. Patizinha. Patizinha, Little Patty. E eu agradeço esse presente aqui de aniversário da Bonecas Dioneca. Mari, trabalho incrível. Ela vai vir aqui porque ela ajuda mulheres a se tornarem artesãs. Então, mulheres em situação de vulnerabilidade que conseguem encontrar no artesanato uma fonte de renda. E o que você achou de ter uma boneca com a sua cara? Ah, mas é só minha, né, gente? Uma coisa celebridade, isso? Ah, não, né? Fama. Fama. Não, longe disso. Isso é- Longe disso. Mas eu achei de uma sensibilidade tão profunda, assim, de poder ter isso daqui, esse presente. É muito carinhoso. É muito carinhoso e é muito único, né? Muito único. Obrigada, Mari. Gente, vamos despedir. Ah, não, vocês têm as considerações de vocês? Por favor. Carmela. Eu já falei isso algumas vezes nesses nossos encontros do Dia da Mulher. Eu amo ser mulher, não trocaria por nada. Sou mãe de menino. Dentro do nosso ambiente familiar, por eu ter um marido também muito sensível, que entende o tamanho do que é. Ele sempre fala assim, eu amo tanto mulher que casei com uma, meu marido. Essa é a frase do meu marido.
Ele é muito canceriano. Muito canceriano. E o que eu acho, eu gosto tanto, inclusive, das questões mais difíceis, por exemplo, é essa flutuação, é a menstruação, Uau. é a dor, é isso. Mas eu acho que é um bicho tão complexo, é tão bom essa nossa complexidade. Eu até as coisas muito difíceis de ser mulher, eu amo, não trocaria por nada. Tô 100% nesse time aí que quero voltar muitas vezes mulher. Muito bem. Gal, o que você achou desse momento de fala seu aí, de poder Antes, aprender um pouquinho? antes de você falar, eu respirei fundo, porque assim, eu tô muito, muito feliz, muito emocionado de estar aqui. Porque eu acho que o ponto que a Carmela colocou, assim, sobre de você amar ser mulher, eu assisti recentemente e ainda estou aqui. E, cara, eu chorei muito, não sou canceriano, mas assim, me emocionei do começo ao fim, porque eu também lembrei muito da minha mãe, lembrei muito do meu pai. Mas eu acho que aquela mulher também, assim, eu vejo como você pontuou sobre as adversidades que vocês têm, tanto fisiológicas quanto também emocionais, forja um ser muito forte, assim, é único, entende? E aí eu vejo assim, poxa, quantos homens não percebem isso, não conseguem olhar para a esposa, para a parceira que está do lado e analisar de fato com esse olhar. Falar, cara, essa pessoa me ajudou a chegar onde eu estou hoje, eu sou muito grato por isso, tudo mais, posso ser um homem melhor. Porque acho que isso também é a busca do autoconhecimento que a gente também tanto força nos atendimentos e nas conversas, né? Então, para mim, ser embaixador de Conexão das Mulheres é muito legal. Eu já gosto, já não sei quantas eu já vim aqui, acho que pela 5ª vez. Então, para mim, foi um prazer saber também um pouquinho como vocês pensam no dia a dia. Porque a gente fica muito na exposição, e a exposição, ela leva para um caminho, às vezes, que vai ao egoísmo, vai ao machismo, vai à grosseria. E quando a gente conhece um pouco mais sobre como vocês pensam, isso ajuda a gente a compreender o dia a dia de vocês. Obrigado. Legal. E seja muito bem-vindo como nosso embaixador. Com certeza. É isso. E, gente, um brinde a nós mulheres, a nossa ancestralidade, a nossa saúde, a nossa garra e a nossa perseverança. Que sejamos sempre unidas na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza, é isso que fala o casamento, mas que seja um casamento da gente com a gente mesmo, sempre. Um brinde a vocês e um beijo. Eu te vejo no próximo episódio.